bem com vocês? Hoje nós temos aula de Matemática e Ciências. Então pega o caderno de vocês, vamos fazer o nosso cabeçalho? Então vamos lá. Hoje é dia 20 de setembro, então vamos lá. Rio Negro, 20 de setembro de 2021. E aqui nós temos 20 de setembro de 2021, a data resumida. E aqui nós temos o tema da aula de hoje, que é problemas com as 4 operações. Então vocês vão ter probleminhas que vocês vão usar as 4 operações: adição, subtração, multiplicação e divisão também. Então vamos lá. Então olhem lá na apostila de vocês, na página 16, na data de 20/9. Olhem lá. Problemas com as 4 operações. Nós vamos lendo e conversando sobre esses probleminhas. Eu não vou resolver, mas vou dando dicas. Então vamos lá. Em uma fazenda havia alguns animais, conforme a tabela abaixo. Então vamos olhar lá no slide. Vejam lá. Olhem que nós temos aqui patos, galinhas, porcos e vacas. Passei. E aqui. Quantos patos nós temos nessa tabela? Olha aqui, ó. Que número está em cima do pato? 18. Então vejam de volta o enunciado. Em uma fazenda havia alguns animais conforme a tabela abaixo. Olha aqui, ó. Então nessa fazenda tem 18 patos, 15 galinhas, 8 porcos e 2 vacas. Compreenderam? Então, prestem bem atenção que é com esses valores que vocês vão trabalhar, com essas quantidades. 18 patos, 15 galinhas, 8 porcos e 2 vacas. A primeira, a letra A, diz assim: quantos animais há no sítio? Então, voltem aqui comigo e vejam assim. Quantos animais há no sítio? O que você tem que fazer para descobrir quantos animais? Você vai olhar patos, as galinhas, os porcos e as vacas e somar tudo e ver quantos animais vai dar que tem no sítio. Então você já sabe qual a operação que você vai fazer. Observe que nós temos 4 números: o 18, o 15, o 8 e o 2. Eu sugiro que você faça 2 operações. Como, professora? Na verdade, 3. O 18 e o 15, depois o 8 e o 2. E o resultado do 18 mais o 15 e do 8 mais o 2, você soma para ver quanto que vai dar. Ou usa os 4 termos, os 4 números ali, 18, 15, 8 e 2, e soma tudo. O que para você for mais fácil, tá bom? Usa risquinho, o que você quiser. Faz o cálculo, tem que armar o cálculo ali. Então, você pode fazer mais operações para chegar num resultado. Importa o resultado, tá bom? Letra B, vamos ler lá. Quantos patos e galinhas há no sítio? Agora vejam aqui comigo. A pergunta mudou. Não é quantos animais no total. Está perguntando quantos patos e galinhas. Então, vejam que você nem vai pensar ali nos porcos e nas vacas nessa letra B. Está perguntando quantos patos e galinhas. Então, você vai ter que fazer qual operação para descobrir os patos e as galinhas, juntar tudo e ver quanto que tem no sítio. A pergunta é, juntando todos juntos, os patos e as galinhas, quanto que vai dar? Vamos para a próxima? C. Se o proprietário vender metade das vacas, quantas ficarão no sítio? Olhem bem essa daqui. Metade. Você lembra o que é metade? A gente trabalhou na aula anterior. Metade a gente divide por quanto? 2. Então, você pode fazer risquinho, não precisa desenhar a vaca. Olha lá, ó. Nós temos quantas vacas? 2. Quanto que é metade de 2? Metade. Quanto que é? Descubra. Letra D. Se o proprietário do sítio comprar o dobro de porcos, quantos ele terá? Dobro, crianças. Vocês lembram o que é dobro? Metade é dividir por 2.
E o dobro é multiplicar por 2. É 2 vezes. Vamos ver quantos porcos ele tem? 8. Quanto que é o dobro de 8 porcos? 2 vezes 8 porcos. Então, você pode fazer tanto de adição como de multiplicação essa dali. Vamos lá. Entenderam? Então, lembrando, metade a gente divide no meio, por 2. E dobro a gente multiplica por 2, ou seja, faz vezes 2. Letra E, vamos ler lá. O proprietário resolveu separar as galinhas em 3 grupos. Quantas galinhas ficarão em cada grupo? Ele vai separar em 3 grupos, certo? Pode ser em 3 galinheiros, em 3 caixinhas, em 3 gaiolas, não importa. Você vai imaginar como você quiser, mas é em 3 grupos. Vamos voltar lá na imagem. São 15 galinhas. E ele precisa separar em 3 grupos. Então, qual é a operação que você vai fazer? Crianças, vejam aqui no quadro. Deixa eu pegar um giz. Pense, nós temos 15 galinhas que ele vai separar em 3 grupos. Você pode fazer dessa forma aqui, ó. 15 dividido por 3. E aí você faz 3 grupinhos. 1, 2, 3. E vai fazendo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Aí você vai contar quanto cada grupo recebeu. 1, 2, 3, 4, 5. Aonde você vai colocar os 5? Aqui, 5. Aí você vai fazer 3 vezes 5, vai dar 15. Coloca o 15 aqui. Lembrando, não vou fazer senão vocês vão fazer sozinhos. Quer dizer, vocês têm que fazer sozinhos. Ou você faz aqui a divisão nos grupinhos, tá? Mas monte dessa forma que é importante você já ir pegando. Se você fizer a divisão aqui nos grupinhos e escrever para mim quantas galinhas vão ficar em cada grupo, tá valendo. O que importa é que você resolva o problema, tá? Se você conseguir montar dessa forma, ótimo. Lembrando que você dividiu, ó, quanto ficou em cada grupo? 5. Então, o que você vai colocar aqui? 5. Depois faz 3 vezes 5. Quanto que dá? 5 mais 5 mais 5. 15. Então, coloca o 15 aqui e subtrai. Lembrando? Lembra? Então, faça. Agora, vamos para a próxima. Na letra F. Crianças, todo problema tem uma pergunta, então ele quer uma resposta. Olha a pergunta lá da letra E que a gente leu agora. Quantas galinhas ficarão em cada grupo? Você tem que escrever a resposta. Ficarão em cada grupo tantas galinhas. Que eu não sei quantas, que você vai descobrir aí. Então, todas as probleminhas têm uma pergunta, então tem que ter uma resposta. Tem que escrever a resposta. Compreenderam? Não adianta só colocar 5 galinhas, acabou. Não, tem que escrever lá. Ficarão em cada grupo tantas galinhas, tá bom? F. O sítio apresentará os patos e os porcos em uma feira. Vai ter uma feira de animais. E esse sítio vai levar os porcos e os patos. Mas ele precisa se organizar. Quem vai levar? O sítio precisa se organizar. Quantos animais eles vão levar, né? Porque dependendo da quantidade, vai precisar de um caminhão maior, um caminhão menor, né? Não dá para levar de bicicleta, pato e porco. Tem que ir de caminhão ou de caminhonete. Dentro do carro, colocar porco, acho que não vai ser muito interessante. Ele vai precisar de gaiolas, então ele vai precisar se organizar. Como é que ele vai colocar os porcos e os patos tudo misturado? Vai dar certo. Vai dar porco dando focinhada no pato para cá e o pato voando para lá. Então ele precisa se organizar. Para isso ele tem que saber quantos que ele vai levar. Então vejam, quantos animais levará à feira? Então ele vai levar os patos e os porcos. Vamos olhar lá na imagem anterior para ver quantos que são. Patos, olha aqui, ó. Quantos que ele tem? 18. E porcos, 8. Então ele vai levar os patos e os porcos. Você vai ter que descobrir quanto que vai dar esses dois aqui. Certo? Vamos continuar.
Agora na G. Seu Luiz é o proprietário do sítio. Ele tem 32 anos. Descobrimos quem é o dono do sítio. Quem vai levar esses porcos e patos pra feira? É o seu Luiz. Ele tem 32 anos. Então olha aqui no quadro, vou anotar a idade dele. 32 anos. Deixa eu ler o resto. Dona Joana tem o triplo da idade do Luiz. Vocês lembram que dobro é 2 vezes e triplo 3 vezes. Então quanto que é? Então é 3 vezes 32. Quanto que vai dar? Você vai ter que armar esse cálculo. Como que a gente arma? A gente faz assim, ó. Você lembra como é que faz? Esse vezes esse, coloca o resultado. Esse vezes esse, coloca o resultado. Tá? Então a dona Joana tem o triplo da idade do Luiz. Crianças vão descobrir a idade da dona Joana. Vocês vão perceber que a dona Joana é uma senhorinha já de idade. De bastante idade. Só olhando 32 aqui. Pensa em 3 vezes 32. Será que vai dar quantos anos? Ó, se a gente arredondar para 30, 30 mais 30 mais 30. 30, 60. Meu Deus, quantos anos essa senhorinha tem? Bastante. Mas ela vive no sítio, né? Ela sempre tá por lá, ela se alimenta bem. Que legal. Pode uma senhora com essa idade? Claro que pode. Então ela tem uma boa alimentação. Então, vocês vão descobrir a idade dela. Quantos anos que a dona Joana tem? Bem legal. Agora nós vamos para F. A G a gente já foi. A H. Dona Joana, que é essa que você vai descobrir a idade, vai preparar bolos para vender na feira. Você já viu uma feira de animais? Eu nunca fui, mas eu já vi na internet, eu sei mais ou menos como é. Existem vários tipos de animais, mas as pessoas que vão passear lá, que vão conhecer, precisam se alimentar. E a dona Joana é esperta, quer ganhar dinheiro. Então o que ela vai fazer? Ela vai fazer bolo para vender na feira. Ela é uma senhorinha de idade, mas muito esperta. Então ela vai fazer bolos. Para fazer um bolo, a dona Joana usa 3 ovos. Então deixa eu apagar esse aqui. Para fazer um bolo, vou tentar desenhar um ovo, tá? A dona Joana usa 3 ovos. Tá meio apontado, mas certo. Tá, 3 ovos. Só que ela não vai fazer só um bolo, né? Quantos ovos ela usará para preparar 5 bolos? Então, para fazer um bolo, vai 3 ovos. Mas e 5 bolos? Qual é o cálculo que você vai fazer? Qual é a estratégia que você vai usar para resolver aqui? Você pode desenhar os bolos? Pode desenhar os ovos? Pode, mas tem um cálculo para ser feito aqui também. Como que você pode fazer? Pode fazer de adição ou de multiplicação. Então pensem, crianças, uma vez ou 3 aqui. Mas são 5 bolos. Então, nesse bolo tem 3. Nesse tem 3. Nesse tem 3. Tem 3, tem 3. Nesse bolo, são 5 bolos. Nesse bolo tem 3 ovos, 3 ovos, 3 ovos, 3 ovos. 3 ovos. Quantas vezes a gente trabalhou com 3 aqui? 1, 2, 3, 4, 5. 5 vezes qual número? 3 ovos. Tá? Então, já estão ficando espertinhos. Não esqueçam da resposta. E, para vender os bolos, Dona Joana resolveu dividir os bolos em pedaços. Ela dividiu cada um desses 5 bolos que ela vai fazer, que ela fez, aqui ela já fez, em 4 pedaços cada um. Por exemplo, vamos tirar aqui os ovos de dentro, vamos fazer um bolo pronto aqui. Ela dividiu o bolo em 4 pedaços. Então, ela fez isso e isso. Um pedaço, 2 pedaços, 3 pedaços, 4 pedaços. Temos 4 partes de um bolo, certo? Mas ela não fez só um bolo. Quantos bolos ela fez? Ela fez 1, 2, 3, 4, 5.
quantos pedaços ela vai ter para vender. Porque ela gostou de fazer esses bolos assim com pedaços grandes, sabe? Ela gosta assim. Então, ela poderia até ter dividido em mais pedaços, mas ela não quis. Ela dividiu em 4. Então, você vai tentar descobrir 5 bolos de 4 pedaços cada um. Dá quantos pedaços? Então, faça lá. Olhem ali que tem um quadrinho para desenhar. Vejam lá no slide. Desenhe aqui e descubra. Eu desenhei um. Você desenha os outros 4. São 5 bolos. Então, desenhe e descubra. E daí, marque ali a resposta. Dona Joana tem quantos pedaços de bolo, né? J. Seu Luiz resolveu levar abóboras para vender. O seu Luiz vai levar patos, vai levar porcos, a dona Joana vai levar bolo e o seu Luiz ainda resolveu levar abóbora para vender. Tá certo ele, né? Ele conseguiu colher 18 abóboras do seu sítio. E o seu vizinho Jorge lhe mandou mais 23. Ah, isso acontece muito no interior. Um vai levar para vender e já soma o do outro para vender junto. Porque às vezes a pessoa não tem muito. Então o seu Luiz tinha 18 abóboras. O seu Luiz, vou colocar L de Luiz aqui, tá? Levou 18 abóboras. Ia levar. E o vizinho Jorge, vamos pôr o J aqui do Jorge, ele vai levar, ele mandou pro seu Luiz 23 abóboras, tá? Quantas abóboras ele poderá vender, somando as dele, né, do seu sítio, e as do seu Jorge? Quanto que ele vai conseguir vender? Quanto que ele pode vender? Não quer dizer que ele vai vender tudo, né? Mas ele está imaginando que vai vender tudo. Quanto que ele pode vender se ele levar tudo isso? Então, descubra. E temos um problema lá no livro de vocês. Porque vocês não têm atividade só na apostila. Vocês têm no livro, da página 160 e 161. Eu peguei esse probleminha porque eu quero que vocês pensem um pouquinho. Os outros vocês fazem sozinhos. Agora veja esse daqui. Deixa eu apagar. O seu Luiz, o seu Jorge. Vamos lá. Olha lá. Paulo, Rui e Beto repartiram 30 figurinhas. Então, eu vou escrever aqui no quadro. 30 figurinhas. Gente, essa figurinhas, tem que pensar, tá? Pensar bem. Paulo, Rui e Beto repartiram 30 figurinhas. Tá. Paulo ficou com a metade do total. Então, vamos lá. Paulo ficou com a metade. Beleza. Rui ficou com a terça parte do total. Rui ficou com a terça parte. Terça parte. Vocês lembram que na aula anterior a gente falou sobre terça parte? Deixa eu fazer essa cedilha melhor. Vocês lembram que a gente falou sobre terça parte? É dividir por 3. Lembram? Isso. Então, o Paulo ficou com a metade, o Rui com a terça parte. E Beto ficou com as figurinhas restantes. Com quantas figurinhas o Beto ficou? Então, pensem, crianças. Vocês vão ter que pensar para resolver essa. Vocês vão ter que pensar, ó, é a terça parte do total. E aqui é metade. Você vai ter que resolver primeiro a do Rui, para depois ver a do Paulo, né? Então, pense em 30 figurinhas, você vai ter que dividir em 3 partes, certo? Depois da terça, o Paulo vai ficar com a terça parte. 30 dividido por 3, quanto que dá? Você pode fazer círculos e fazendo bolinhas, assim, ó, como a professora sempre faz, ó. 3, né? E vai fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9. Nossa, meu círculo ficou pequeno. Deixa eu fazer maior. Senão não vai caber. É 30, né? 1, 2, 3. As figurinhas vou fazer de vermelho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10, 10. Então, o Rui ficou com a terça parte. Ou seja, de 3 partes, ele ficou com uma. Uma. Já sabe? De tudo isso aqui, das 30, o Paulo ficou com a metade. Qual que é a metade de 30? Agora você vai ter que pegar 30 e dividir por 2 para ver quanto que o Paulo ficou. E o que sobrar é do Beto. Fácil, crianças? Mais ou menos. Então, primeiro dividam e descubra quanto que cada um ficou. Certo? Então tá bom. Então vamos continuar. Agora você tem que fazer atividade da apostila e do livro. Tá? Faça, se concentre, não é nada difícil as atividades de hoje. Só essa aqui que tem que pensar um pouquinho mais, tá bom? E agora a gente vai para a nossa aula de ciências. Então, crianças, em ciências nós vamos trabalhar com a classificação dos animais. Mas qual tipo de animal? Dos vertebrados. Então, você tem atividade no livro e na apostila. Então, mas vamos agora prestar atenção na explicação da professora. Lá no livro você tem textos para ler. Leia, porque isso vai enriquecendo, tá? Mas eu vou explicar aqui para vocês. Então, vamos para o nosso slide para a gente entender? Então, vamos lá. Então, os animais vertebrados, eles são classificados nesses 5 grupos aqui. Olha ali em cima, aves, peixes, anfíbios, mamíferos e répteis. Isso. Então, nós vamos descobrir, vamos falar um pouquinho sobre cada grupo, tá? Nós, crianças, entramos no grupo dos mamíferos. Mas vamos lá, vamos pensar um pouquinho. Então, vocês têm essa atividade, na verdade, essa imagem lá no livro de vocês, na apostila de vocês. Eu acho que não dá para ler bem, então a professora vai ler para vocês. Então, vejam aqui, ó. Animais vertebrados são os animais que possuem medula espinhal, coluna vertebral formada por ossos ou cartilagens. Os répteis são ovíparos, têm a pele com escama, respiração pulmonar, alimentação carnívora. Peixes podem viver na água doce ou salgada, têm a pele com escama, respiração branquial. Mamíferos, a fêmea alimenta os filhotes com leite produzidos em suas mamas, tem respiração pulmonar, reprodução sexuada e alimentação muito variada após o período de amamentação. Anfíbios são terrestres na vida adulta, mas precisam da água para a reprodução. Tem a pele lisa e úmida, respiração branquial no início do desenvolvimento e respiração pulmonar na vida adulta. E aves, corpo coberto por penas, e a maioria pode voar, possuem bico, asas e são ovíparas. Então vamos lá que a professora vai explicar um por um. Então vejam os mamíferos, que é o grupo em que nós fazemos parte, os seres humanos. E esses animais aqui também. Eles se alimentam do leite materno, olha aqui tem um bezerro se alimentando, assim como nós também nos alimentamos do leite materno. Isso, crianças, no início do desenvolvimento, logo que o filhote ou a criança nasce, tá? Olha aqui, ó, que linda essa imagem. Então, a mamãe tá amamentando os bebezinhos, filhotinhos. Olha aqui nós. Então, é assim, os mamíferos, eles se alimentam do leite, né? Do leite materno. Geralmente, o corpo é coberto de pelos. Aí você vai pensar assim,
Pois é, mas nós não temos pelos. Temos sim, olha o teu bracinho aí. Tem pelo, olha a tua cabeça, tem cabelos. Então a gente tem, não a quantidade que esses leões têm aqui, né? É claro. Mas nós temos também, um pouquinho, mas temos. Então é geralmente coberto, não quer dizer que todos vão ter. Eles são vivíparos. Você lembra o que é vivíparos? São os animais, e as pessoas no caso, que eles são gerados dentro da barriguinha, ó. Da barriguinha aqui da mamãe. Dentro do útero. Então ele é gerado aqui dentro, o filhotinho, no caso dos seres humanos, dentro da barriga da mulher, né? É gerado o filhote, ou no caso da mulher, o bebê. Então somos vivíparos. Respiração pulmonar, ou seja, temos pulmões para respirar. Aqui eu trouxe duas imagens, do ser humano e de um cachorrinho. E os peixes, crianças? Os peixes são outra categoria, outra classificação. Então, em geral, eles têm essa respiração branquial, ou seja, pelas brânquias aqui, ó. E o corpo é coberto de escamas. A maioria, né? Tem peixes que não têm escamas. E eles são ovíparos, ou seja, nascem de ovinhos fora do corpo. Assim como as galinhas também nascem fora do corpo. Os répteis. Bom, galinha não é peixe, tá, criança? Só falei por ser ovíparos. Os répteis. Os répteis, olha que interessante essa imagem, né? Ai, eu tenho um horrorzinho dessa aqui. Então, qual que é a estrutura do corpo dos répteis? Então, primeiro eles são ovovivíparos, ou seja, eles nascem de ovos dentro do corpo da mãe. Então, ela vai botar esse ovo, né? Variam a temperatura conforme o ambiente, tá? Então, a temperatura vai variar. Olhem aqui de novo. Olha, então, a temperatura do corpo deles vai variar conforme a temperatura do ambiente. Se tá frio, o corpinho deles fica conforme o frio que estás. Por exemplo, hoje está um pouco frio, pelo menos hoje que eu estou gravando está frio. Esse animal aqui, ele vai regular para o frio. Se tiver quente, vai regular mais para o quente. Ah, aqui a prof esqueceu de falar. Eles têm escamas, alguns, que são as cobras e os lagartos, placas, que é o jacaré, e carapaça, a tartaruga. Olha lá, ó. Aqui, escamas, né? Aqui tem placa e aqui tem carapaça, ó, a carapaça. Dá pra ver, né? E as aves, crianças? Ai, que lindo esses periquitos aqui. Então, eles têm a pele, o corpo deles, coberto de penas, bico e tem duas asas. São características marcantes das aves. E elas são ovíparas, ou seja, elas nascem de ovo, mas fora do corpo da mãe. A mãe bota o ovo e choca eles fora do seu corpinho. Diferente ali dos répteis, né? Anfíbios. Ai, achei tão linda essa imagem. Anfíbios. Simpático, né, esse bichinho? Então, os anfíbios, como aqui nós temos alguns, eles vivem parte da vida na água. Qual parte? Quando eles são filhotinhos, né? E quando eles crescem, podem viver tanto na água como no solo. Então, depois que eles crescem, eles saem da água. Mas eles podem voltar para a água assim que eles quiserem, né? Maioria é ovípara. Então, vejam aqui, nós temos o ambiente terrestre e o ambiente aquático. Por quê? Porque enquanto eles são filhotinhos, olha, e depois vão crescendo, eles vão ficando no ambiente aquático. Depois eles vão saindo para o ambiente terrestre. Mas é claro que o sapo aqui pode viver na água também. Aqui eles não vivem fora da água, porque eles vão morrer. Então, até que eles se desenvolvam, ó, que tem as duas patinhas aqui, eles ficam dentro da água. Aí eles saem. Mas você já viu isso em outra aula? Então eles passam, esses animais, os anfíbios, eles passam por metamorfose. Como assim? Olha que o desenvolvimento vai mudando o corpinho. Primeiro é um ovo, depois é um girino, vai criando patinha, ó, e saem da água. Então é uma metamorfose, uma mudança da vida
adulta para vida, no caso, para quando eles são filhotinhos. Agora você tem essa atividade para fazer lá no livro. Não, na apostila, desculpe. Olhem aqui. Pinte os animais vertebrados e circule usando a cor correta conforme os grupos. Todos são vertebrados aqui, crianças, tá? Só que você vai olhar aqui. Quais são anfíbios? Mamíferos. Os mamíferos, você vai pintar da cor que você quiser. Por exemplo, vai pintar o cachorro da cor que é o cachorro. Passarinho da cor que é um passarinho. Normal, tá? Pinta normal. Mas aí você vai circular de azul só os mamíferos, tá? Qual aqui que é mamífero? Vou mostrar o cachorro, porque o cachorro eu mostrei no vídeo. Então veja, o cachorro é mamífero. Então você vai circular de azul. Os anfíbios você vai circular de verde, o réptil de vermelho, a ave de amarelo e o peixe de um amarelo mais escuro. Mas se quiser escolher outra cor, pode escolher, mas daí pinta aqui do lado para a professora de vocês entenderem. Então agora vamos voltar aqui comigo. Então, crianças, pinte bem bonito, que vocês já estão no 3º ano, não podem fazer aquela bagunça, pintar para fora. Façam bem coloridinho, bem bonito, tá bom? Então, até a próxima aula. Tchau!